Oi pessoal, aqui é o professor Lincoln e hoje nós vamos falar sobre o texto argumentativo. E para iniciarmos nossa aula, a gente começa aqui com com a análise dessa imagem aqui. Esse aqui era um slogan do governo do General Médici, foi veiculado em 1970 com a frase Brasil ame-o ou deixe-o. A gente sabe que em 1970 o Brasil estava bem no auge da ditadura militar, né? É um governo violento, autoritário, que perseguiu, assassinou, extraditou centenas ou talvez até milhares de opositores. E para esconder toda essa barbaridade, para tentar ocultar isso, o governo tentava aproximar a população, tentava trazer mais simpatia para a imagem do próprio governo. Então, juntando isso ao fato de que em 1970 foi o ano em que o Brasil ganhou o tricampeonato lá no México, com a equipe com Pelé e companhia. Então era um momento em que as emoções nacionalistas, as emoções patrióticas estavam muito grandes. Então o governo se aproveitou disso, né, e utilizou esse sentimento nacionalista para melhorar a sua imagem diante da população. Que era mais ou menos essa frase, ela queria dizer assim: se você é contra o governo, você é contra o Brasil. Né? É isso que eles queriam dizer com esse tipo de propaganda. A outra imagem para a gente analisar, essa daqui é do jornalista Vladimir Herzog. Né? O Vladimir Herzog era um jornalista da TV Cultura. A ditadura militar, ela perseguiu muitos jornalistas, né? Ela censurou a imprensa, então não se podia criticar o governo, né? O jornalista ele corria o risco de ser preso e o órgão de imprensa corria o risco de ser fechado também. E o Vladimir Herzog foi chamado para prestar depoimento na sede de operações do DOI-CODE, que era o lugar onde se perseguiam os opositores políticos. Né? E ali nesse depoimento, depois apareceu que o Herzog morreu. Né? A segunda versão dos militares, ele havia se enforcado. Né? Então, eles publicaram essa imagem. Né? A historiografia não aceita essa versão, né? A versão aceita é que ele foi torturado, né? Como era de praxe a tortura, e ele acabou não aguentando essa tortura, acabou falecendo. Provavelmente não era a intenção deles matá-lo, mas a tortura levou ele à morte. Então, para não ficar feio para a imagem dos militares, eles forjaram esse suposto suicídio. Né? Essa imagem, ela ficou muito famosa, ela foi divulgada para o mundo todo e ela mobilizou vários setores da sociedade brasileira. Né? A gente está aqui, isso aconteceu em 1975, ainda levou 10 anos para o Brasil se redemocratizar, levou 10 anos para o regime militar acabar, mas a partir do caso Vladimir Herzog, começou a haver uma pressão maior para o fim do regime militar. Tanto é que a partir de então o regime ele começou a ter algumas aberturas, né? Embora ainda fosse um regime ditatorial, mas ele já não era mais o auge da repressão como era em 70, né? A partir desse episódio. Então, muitos historiadores colocam o caso Vladimir Herzog como um divisor de águas na ditadura militar, embora ela sobrevivesse ainda por uma década. Enfim, por que eu selecionei essas duas imagens? Porque, embora essas duas imagens
foram utilizadas para motivos completamente opostos, né? Se a gente for analisar a primeira imagem, ela era para exaltar a imagem do governo. E a segunda imagem, pelo contrário, era para mostrar o lado perverso do governo, né? Do regime militar. Mas as duas têm em comum o poder de persuasão. Persuasão. Persuasão é todo recurso utilizado a fim de convencer o outro a adotar determinada ideia ou ação. Quando argumentamos, tentamos mostrar nosso ponto de vista sobre determinado assunto. Mesmo sem perceber, utilizamos técnicas espontâneas de persuasão, né? A persuasão, gente, ela está presente nas nossas relações, né? Texto argumentativo. O texto argumentativo pode ser definido como um tipo de texto no qual seu autor-produtor defende uma opinião sobre um tema, com o objetivo de convencer seu leitor a aderir ao seu ponto de vista. Quanto mais bem fundamentado for um texto, ou seja, quanto mais um texto se pautar sobre dados objetivos da realidade, mais bem argumentado esse texto será. Um bom argumento não parte do senso comum e muito menos de achismos. Aqui, pessoal, uma boa opção para estudar questões relacionadas à produção de texto, e aqui eu me pautei nesse livro, Para Entender o Texto, Leitura e Redação, dos professores Platão e Fiorin. Esse texto aqui tem um capítulo voltado para a análise do texto argumentativo, dos recursos de argumentação, e ele é uma ótima opção para os estudantes que querem se aprofundar, né, nas técnicas de produção de texto. Eu retirei desse livro aqui uma análise desse trecho do Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, nesse texto, Sermão da Sexagésima, ele orienta os sacerdotes a como fazer um bom sermão, né? Como utilizar recursos para as suas pregações. Embora esse texto ele seja voltado exclusivamente para o sacerdócio, ele tem recursos argumentativos que servem para qualquer texto de natureza argumentativa, né? Então o texto é assim: o sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força de eloquência os argumentos contrários, e depois disso há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar. E o que não é isto é falar mais alto. Não nego, nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria, e continuar e acabar nela. Então, os autores desse livro que mostrei para vocês, eles levantam algumas características desse texto, né, alguns recursos que são os recursos argumentativos que o Vieira aponta aqui. O primeiro recurso que a gente pode ver aqui é a unidade. Quando ele diz que o sermão há de ser de uma só cor, de ter só um objeto, um só assunto, uma só matéria, ele está dizendo que
o texto ele não pode fugir do seu principal assunto, do seu principal tema. Ele tem que ser coeso, né? Ter unidade não significa redundância, não significa repetição desnecessária de uma mesma ideia, né? O texto ele pode ser bastante diverso, ele pode abordar trazer diferentes informações, mas essa diversidade tem que estar unida dentro de um mesmo assunto. Ela não pode, em momento algum, fugir desse objetivo. Isso é a unidade. Um outro recurso é o argumento de autoridade. Quando ele fala que há de provar com a Escritura, ele está dizendo o quê? Que uma pregação ela só é válida quando ela é testada pela Escritura, ou seja, pela Bíblia. No caso, dentro da moral cristã, a Bíblia é o argumento de autoridade, né? Se a gente fala, por exemplo, se eu vou escrever um texto que eu estou falando sobre saúde, o argumento de autoridade, no caso, seria a literatura que se tem a respeito da saúde, escrita por especialistas da área da saúde, porque eles são a autoridade. Então, toda vez que a gente vai escrever um texto, quando a gente se baseia em argumentos de quem é especialista no assunto, a gente sai do nosso achismo, né? E a gente torna esse texto mais bem argumentado. O outro recurso aqui que a gente vê, que segundo Vieira, é a refutação de argumentos contrários, né? O Vieira ele fala ali no texto que não podemos ignorar que existam ideias contrárias à nossa, né? Ao contrário, ele fala que temos que refutar os argumentos contrários, né? Ou seja, a gente não pode ignorar que existam argumentos opostos ao nosso. A gente tem que, na verdade, conhecê-los para poder argumentar contra, para poder refutá-lo, né? Enfim, esses são... Tem outros recursos nesse texto também, mas esses são os 3 recursos que eu julguei aqui mais importantes de serem destacados, tá? Essa aqui é a referência e vai aqui também uma dica, já que a gente estava falando de ditadura militar, do filme O Que É Isso, Companheiro, que tem aqui no YouTube, tá, gente? Para quem quiser assistir, para quem quiser saber um pouco mais sobre a ditadura militar, o MR8, que foi um movimento revolucionário clandestino contrário ao regime. Esse filme retrata bem, tá bom? Muito obrigado.